Olá, meu nome é Lucas, eu sou advogado do escritório Pereira e Palhila Advocacia e hoje a gente vai conversar um pouco sobre banimento ou bloqueio de conta na Shopee. Se você entrou nesse vídeo é porque provavelmente aconteceu com você e você está buscando na internet, já tentou com a plataforma alguma resolução e não conseguiu, mas a gente vai entrar numa tratativa definitiva para entender toda essa situação. Aqui, como vocês podem acompanhar, vocês devem ter recebido um e-mail ou uma mensagem na plataforma indicando conta bloqueada. É uma mensagem bastante genérica, onde indica nós bloqueamos o acesso da sua conta, pois detectamos algumas atividades incomuns. Por enquanto, você não conseguirá concluir nenhum pedido. Se você acredita que a sua conta foi bloqueada por engano, pode encaminhar um formulário. Você talvez já tenha encaminhado alguns formulários, entrado no chat, não consegue ter informação nem do que aconteceu, qual foi o motivo do bloqueio. Vamos entrar aqui na plataforma, no próprio site, no blog, onde eles indicam o que fazer quando essa conta da Shopee é banida. Basicamente, eles indicam uma replicação da mensagem já encaminhada, envio do formulário, que eles podem efetuar o bloqueio de forma imediata, e os principais motivos para o banimento da loja. Vamos acompanhar aqui. Sugerir ao comprador a negociação por fora da Shopee. Sugerir ao comprador que realize pagamentos fora da Shopee. Utilizar linguagem ofensiva, enviar produtos falsificados, uso indevido de marca, itens proibidos pela legislação brasileira e alguns outros itens. O ponto principal dessa lista é a forma que a plataforma costuma utilizar para identificação de violação. Muitas vezes, a Shopee, Mercado Livre, Uber, iFood, plataformas grandes, com grande interação com usuários, utilizam sistemas padronizados, automatizados, inteligência artificial, algoritmos que identificam determinados comportamentos que supostamente poderiam acarretar a violação de um termo de uso ou violar algum direito. O problema disso é que ele é muito subjetivo, ele é muito amplo, né? Então, para a plataforma se prevenir, ela pode acabar sendo um pouquinho rígida nesses algoritmos, o que acarreta muitas vezes, no caso concreto, uma situação que não violou um termo de uso, mas foi enquadrada nesse processo automatizado e, portanto, foi bloqueado na plataforma indevidamente. Por esse motivo, inclusive, que não chega para vocês vendedores exatamente qual foi o motivo do bloqueio. Porque se chegasse exatamente qual foi o motivo do bloqueio, talvez fosse um pouquinho mais fácil de identificar que a decisão foi errada. Então, a plataforma limita as informações e violando, uma lei de dados, um princípio de transparência, mas justamente com um propósito de dificultar esse acesso, Mas, bom, seguindo daqui, a gente teria algumas alternativas, Você já tentou o contato com a plataforma, um deles seria entrando no portal Reclame Aqui, que talvez alguns de vocês já conheçam. O portal Reclame Aqui, ele é uma empresa privada, não é um órgão oficial, mas as plataformas costumam responder para ter uma boa avaliação, e uma imagem positiva perante diversos outros consumidores. E eu trouxe para vocês um caso de reclamação. Bloqueio minha conta de vendedor, um caso de 2024, mas tem uma série de outros, talvez vocês já tenham entrado, A Shopee bloqueou minha conta de vendedor, alegando que infringi o item 5.3. Talvez também seja semelhante à mensagem que vocês receberam, Também não tem muita informação, tentei chat e não consegui. A resposta da plataforma. Após uma minuciosa análise realizada pela nossa equipe interna, enfim, a plataforma ela já identificou a falha, então dificilmente ela volta atrás, no desbloqueio. Aqui ela vai colocar os motivos para essa ação, podem incluir, mas não se limitam a reais ou suspeitos, períodos extensos de inatividade, violação, uma série de coisas que poderiam ser, mas não são especificadas no caso. Vamos entender um pouco mais sobre essa cláusula 5.3? Tem aqui os termos de usos. Cláusula 5.3. Você concorda que a Shopee pode, por qualquer motivo, a seu exclusivo critério, com ou sem aviso prévio, responsabilidade, que ela vai indicar como ela pode, de forma discricionária, efetuar o bloqueio, Tanto que o primeiro item é períodos extensos de inatividade conforme nossa discricionariedade. Ou seja, as cláusulas elas são colocadas de forma ampla e genérica, para conforme as políticas internas e o procedimento do momento seja decidido sempre se enquadrar nessas cláusulas abertas,
Então, elas são abertas de propósito, né? Todos os itens são subjetivos. Subjetivos no sentido de que não tem uma indicação, por exemplo, de 1 mês de inatividade para bloqueio. Ela coloca períodos extensos de inatividade, conforme a discricionariedade. Então, sempre é possível, sempre, em todos os casos de bloqueio da plataforma, de alguma forma vai ser possível enquadrar no seu caso. Né? Existe uma previsão contratual, porque ele é amplo. Mas a gente consegue identificar em casos diversos aqui, como de vocês, ou esses que a gente tratou, que eles são extremamente semelhantes. Eles indicam a cláusula e causas possíveis, né? Mas não sendo possível a resolução por meio do Reclame Aqui, como é o caso dessa situação aqui que a gente trouxe, um caminho talvez um pouco mais oficial, né? A gente chama um sistema de consumidor.gov. Ele é um sistema oficial do governo, onde possibilita a comunicação de consumidores com os fornecedores. Você consegue acessar por meio do site MeuGov, e acessando esse site, assim como o Reclame Aqui, você inicia uma nova reclamação, indica aqui todos os dados do seu caso e solicita um parecer sobre qual cláusula foi violada, o que aconteceu, o que pode ser feito para resolver a situação, indica, né, deixa registrado sua indignação. A plataforma vai responder. A gente trouxe até aqui uma resposta bem padronizada, que talvez vocês já tenham recebido essa informação, né? Por isso que talvez ela seja um tanto parecida com a de vocês, mas porque ela costuma ser genérica também. Aqui está o status da conta banida, bloqueada, a solicitação do consumidor e, de novo, a limitação da conta foi por violação do item 5.3. Aqui embaixo, possíveis causas do bloqueio. De novo, é uma resposta tão genérica quanto todas as outras de todos os outros portais. É possível, sim, que por meio de um desses procedimentos você consiga o acesso de volta da conta. Mas caso isso não aconteça e a plataforma continue se esquivando das responsabilidades de contato, existe ainda a via judicial. Veja, as cláusulas de um contrato, elas têm validade, mas existem um complexo legislativo que tem que ser analisado de forma conjunta. Existem proteções ao direito do consumidor, existem proteções constitucionais que vocês precisam levar em consideração quando análise de um contrato. Veja, se todos os contratos tivessem uma validade plena e imediata, sem possibilidade de contestação, certamente o judiciário não seria necessário, né? Bastaria observar as cláusulas contratuais. O judiciário existe justamente para garantir a aplicação correta da lei e justamente declarar a nulidade de alguma cláusula ou reverter algum posicionamento abusivo, um abuso do direito. O Código Civil vai falar que, mesmo que você tenha um direito contratual, você pode acabar violando o direito de outro por meio de um abuso de direito. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, né? Ou seja, existe um complexo legislativo, como eu mencionei, que precisa ser respeitado. Eu não posso trazer um caso específico por violação do Código de Ética, mas a gente consegue trabalhar com algumas fundamentações dos tribunais, em geral. E essa é uma fundamentação bastante interessante e puramente informativa. Embora o bloqueio da conta da autora realmente esteja previsto em contrato e se trate não só de um direito, como um dever da ré, né? Ou seja, a ré tem o dever, a ré, no caso, né, pensando numa plataforma de aplicativo, ela tem o dever de efetuar o bloqueio. No caso de uma violação. Por exemplo, um vendedor tenta utilizar produtos da Nike sem licença, autorização para venda, pode acabar danificando a própria marca, lesando o direito da marca. Então, a plataforma teria o direito imediato de fazer o bloqueio, porque senão ela vai levar um processo da outra marca. No entanto, não basta para a comprovação da licitude do bloqueio da conta a invocação de termos contratuais. Era imprescindível que a ré demonstrasse que a desativação se deu por fato concreto e específico, qual causa, qual infração levou ao bloqueio. E embora realmente se trate de relação de consumo, né, eu não vou entrar na análise técnica se é de fato uma pura relação de consumo, mas a gente entende hoje nos tribunais que é uma relação de consumo entre o vendedor e a plataforma, porque ele utiliza do sistema de logística, do sistema de crédito, do sistema de administração das vendas. Então,
é caracterizada uma relação de consumo entre o vendedor e a própria plataforma. E com isso a gente tem a legislação do Código de Defesa do Consumidor, que protege o consumidor e vai dizer que a plataforma é quem tem que provar a violação do contrato. A gente chama isso de inversão do ônus da prova, né? Você poderia chegar ao juiz e falar: juiz, eu não tenho acesso a nenhuma informação da minha conta. Eu preciso que você determine que a empresa faça a prova do que aconteceu, traga o processo interno do que aconteceu. No entanto, aqui ele vai colocar: aqui sequer seria necessário evocar a regra da inversão do ônus da prova quanto à distribuição dinâmica. A ré é quem detém todas as informações relevantes acerca do bloqueio. Ele está falando basicamente que você não precisaria nem pedir ao juiz para intimar a parte contrária para apresentar uma prova, porque é ela que ela fez a acusação, ela indica a violação e é ela quem tem os meios de indicar minimamente o que aconteceu. Aqui ainda tem uma conclusão muito interessante, que bastaria disponibilizar o teor da denúncia, imagens do produto, objeto de reclamação, previsão do contrato, como ele indica a cláusula, o item 5.3, e com o exercício regular de tal direito. Porque se não é demonstrado esse exercício regular, a gente entra no quê? Num abuso de direito. E aí o judiciário vai ter que fazer uma tutela ali de proteção a esse consumidor. Bom, finalizando essa explicação, então, você vendedor que teve o bloqueio da conta, que está procurando na internet formas de resolver, de contato, você buscou esse contato, você tem alternativas como Reclame Aqui, como consumidor.gov, e todos esses caminhos são extremamente importantes porque você guarda para você provas de busca dessa tentativa de resolução. Guarde todas as informações, todas as mensagens, prints de chat, porque se de fato houve uma violação, o judiciário poderá resolver essa situação. E se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal e encaminhe esse vídeo para outros vendedores que possam estar passando pelo mesmo problema e estejam buscando entender essa relação contratual. Nos siga nas outras redes sociais, como Instagram, Facebook e Portal do Juiz Brasil. Lá nós escrevemos alguns artigos um pouco mais técnicos sobre essa situação toda, caso você queira se informar.